olá amigos do nosso site do Expresso Ilustrado. Dando sequência às nossas entrevistas com os vereadores de Santiago, hoje a gente recebe aqui do nosso jornal, no nosso pequeno estúdio, o Leovegildo Fortes, o Gildo para todo mundo. Ele já vem de outras legislaturas na nossa Câmara de Vereadores, e hoje ele vai falar um pouquinho, né, como se preparou, enfim, como é que ele vê a nossa Câmara de Vereadores, os seus projetos. Vamos, enfim, dar uma chance para que ele mostre o seu trabalho para a nossa comunidade. Um dos últimos a ser apresentado aqui neste quadro, Conheça Seu Vereador, mas tudo tem o seu momento, sua hora, né? Então aqui está o Leovegildo, nosso amigo Gildo, como é conhecido, para que ele diga, em primeiro lugar, né, como que foi que ele resolveu se tornar vereador e como que chegou na Câmara? De onde é que veio essa ideia, Gildo? Primeiramente, agradecer dessa oportunidade de estar aqui. Então, a gente já tem uns longos tempos aí na política. Começamos em 1992, quando concorremos a vereador pela primeira vez. E, incrível que pareça, eu fiquei empatado na época com um candidato com 454 votos e com uma lei eleitoral dar oportunidade para aquela pessoa mais velha ser eleita. E eu fiquei empatado, e por eu ser mais novo que o candidato à época, que era o João Cândido, ele assumiu então o cargo de vereador e eu fiquei fora. Mas isso nunca me abalou, e depois de 8 anos a gente voltou a concorrer novamente, onde nós nos elegemos pela primeira vez. Então foi em 2000, começamos o mandato em 2001, na oportunidade o prefeito era o saudoso Chicão, e aí a gente começou a desenvolver o nosso trabalho como vereador, e sempre procurando aquelas coisas corretas, seguiram em linha reta, e jamais, como você diz, muitas vezes contestado meu trabalho, por eu ser uma pessoa que procuro fazer as coisas certas, e muitas vezes, João, os interesses do partido ficam em segundo lugar, mas em primeiro, como a gente tem que prevalecer na política, é os interesses da coletividade. Isso que eu tenho feito ao longo dos anos, e isso aí que as pessoas me conhecem, por ser um cara correto, rígido nas decisões, e muitas vezes aí contestado em algumas coisas. Mas o bom de tudo isso aí é que a gente sempre procura fazer a coisa certa. A gente tem debatido muito em nossas colunas no Jornal Expresso e eles lá na Câmara, a função do vereador. É um pouco distorcido esse trabalho. Eu vou dar só um pequeno exemplo. Outro dia alguém teve um problema ali no calçadão, chamaram alguém para socorrer, aí o vereador disse que não ia levar no seu carro porque não precisava, ele nem tinha habilidade para isso, e chamou aí o SAMU, chamou lá os bombeiros, e alguém ficou falando, como que o vereador não levou? Eu entendo que a função não seja essa. Então eu quero que o vereador Gildo nos diga a função exata de um vereador. Isso é determinado pela lei orgânica do município, inclusive começa lá na Constituição Federal, Constituição Estadual e lei orgânica do município, juntamente com o regimento interno da Câmara. E a nossa função, entre outros, é fazer a parte legislativa, que são a parte de leis. Eu posso propor leis para o executivo, mas isso é muito limitado para o vereador, porque ele não tem como propor uma lei onde tem algum custo financeiro para o município. Então é muito difícil. E também estudar todas aquelas leis que o executivo manda para o poder legislativo para serem analisadas. Então o prefeito tem um poder limitado também. Às vezes a gente acha que o poder executivo pode fazer aquilo que ele quer, não pode, porque realmente o que ele quiser fazer tem que passar pela Câmara de Vereadores, a parte legislativa que a gente chama, e também tem a parte de fiscalização. Nós somos o verdadeiro fiscal do Poder Executivo. Então isso aí eu faço com rigorismo. Até há poucos dias eu fui contestado, que eu cheguei na prefeitura, e o artigo 39, se não me falha a memória, da lei orgânica diz que nós temos acesso a qualquer documento, a qualquer momento na prefeitura, e não pode ser negado nenhum documento para o vereador. Então a gente faz isso, nós olhamos no site da prefeitura, no site da transparência, e ali a gente sorteou algumas diárias de funcionários, no caso de secretários que teriam ido a Porto Alegre, e como o valor era alto, esse vereador então resolveu fiscalizar para ver se a prestação de contas estava correta, se essa viagem tinha um objetivo de crescimento no nosso município. Então, e isso é bom do lado do vereador, porque sempre as pessoas estão atentas que qualquer erro que poderá ser cometido dentro do executivo, o vereador Gildo está aí para fiscalizar tudo. Então nós fiscalizamos mesmo, e a gente, você diz, tem um bom relacionamento com o executivo, porque o que eu digo para eles, eu não estou dizendo que as coisas estão erradas, mas deixe-me o direito de fiscalizar para eu elogiar as coisas que estão certas.
E vamos para a terceira pergunta, né? Como que o vereador se prepara? Sempre a gente, esses mais novatos e tal, a gente questiona isso. Não é que a gente vai deixar de fazer a pergunta para um mais veterano, né? Que a gente já sabe que vem de longa data aí trabalhando. Mas é importante se perguntar isso. Como é que se prepara? Como é que o vereador, durante a sua vida, pensou em como ele poderia representar melhor a sua comunidade? Então pode nos dizer, Gildo, como é que foi a sua preparação para esse momento da Câmara representar a tua região, a tua comunidade? Aquele que é vereador ou pretende ser candidato é uma coisa natural, tu não traz isso, embora eu sempre digo, eu fui filiado aos 18 anos, eu sou do tempo que o pai partidário que era, a primeira coisa que ele fazia quando o filho foi assim com minhas irmãs, fazia 18 anos, tinha que ser filiar ao partido, que era o PDS na época, então era uma coisa de família. Mas é uma coisa natural, assim, que a gente não pode forçar. E eu sempre gostei de estar participando aí, das atividades do município. Eu sou um cara que gosta de estar nos bairros, sempre gostei de futebol, sempre gostei de estar nas festas da igreja, então é uma coisa natural. E eu, em 2001 a 2004, quando eu ocupei o cargo de vereador, depois eu fiquei 8 anos fora. Aí eu fiquei quase praticamente todo esse tempo como secretário. E em final de 2007, eu cheguei no prefeito Ruivo e disse que ia sair da secretaria para concorrer a vereador. E todo mundo me chamou de louco, porque eu estava deixando uma coisa certa de secretário para aventurar. E isso eu acho que o político nunca deve se acomodar e vai aqui para os cargos que hoje o próprio executivo tem, que muitas vezes a pessoa se acomoda, porque o prefeito, aqui em Santiago é um exemplo disso, vem a cada ano, o nosso partido vem e as pessoas vão se acomodando nos cargos. Então eu acho que o prefeito tem que fazer uma renovação nesse sentido, das pessoas colocarem seu nome à disposição e irem para a linha de frente nas candidaturas a vereador. Então eu fiz uma coisa assim inédita, porque eu já tinha saído do meu mandato de vereador, tive como secretário e coloquei para ver se as pessoas aprovavam aquele trabalho que eu sempre fiz, que é um trabalho, como eu já disse, um trabalho procurando o melhor para a coletividade. E felizmente fui bem votado, fui eleito, agora nos reelegemos de novo. Então isso aí, o importante é que tu coloca. Então isso aí que é a dificuldade que tem o vereador de se eleger, porque não tem benesses de ninguém, o apoio é da coletividade e eles vão analisar. E o trabalho que eu faço dentro de Santiago, esse trabalho rigoroso, está sendo valorizado nas urnas, porque eu era um azarão nessa última eleição. Ninguém dizia que eu me elegia porque eu tinha problema sério dentro do partido, o próprio partido me contestava minha candidatura, mas as pessoas resolveram me conduzir na Câmara e por que eu estou vendo aí tão contente com esse trabalho que a gente está fazendo nesse início de mandato aí, porque realmente temos feito aquilo que a lei orgânica nos permite, fiscalizar e legislar. E nós temos uma lei agora, eu acho que vai ficar mais adiante, isso aí tu vai me perguntar, e a gente vai falar das leis que a gente criou, dos projetos que a gente criou já em benefício da comunidade, e é por isso que a gente está sempre na linha de frente politicamente dentro do município. Vamos para a nossa última pergunta, então, aqui com o vereador Gildo. Ele é bom de conversa, ele é bom de explicação e gosta muito de trabalhar nas leis, né? E a gente às vezes se refere a projetos que os vereadores devem fazer, mas muitos projetos não conseguem ser executados, né? Justamente aqueles que demandam um gasto do Poder Executivo. Então eles só conseguem propor. Então a gente vai perguntar agora em relação ao trabalho, não somente projeto, em relação ao trabalho, alguma lei, alguma coisa assim, para que ele fique bem à vontade e diga como é que está sendo esse trabalho em função de algum projeto, em função de algumas leis e algumas coisas futurísticas que ele tem em mente aí para nós aqui de Santiago. Entre esses trabalhos que a gente vem fazendo ao longo dos anos aí, que vem sendo analisado pelas pessoas, nós criamos em 2002 o projeto Forma e Saúde, lá no bairro Belisário. Na oportunidade, o presidente do bairro era o Wilson, e nós fizemos uma parceria, nós levamos até o prefeito Chicão na época e ninguém acreditava. Projeto Forma e Saúde. Então a gente começou tudo no bairro lá e está aí, ó, com 15 anos já com 800 pessoas participando. Criamos agora nosso último mandato também, municipalizamos o meio ambiente também, que aí já era uma parte mais na parte da secretaria, mas foi uma coisa importante, foi um passo importante. E como leis que a gente tem feito lá no Poder Legislativo, disciplinamos toda uma arborização e quando eu vejo esse toco que está cortado e brotando e várias vezes o expresso, e
não se tem solução disso aí, são coisas que realmente precisam ser definidas. O código de postura do nosso município está lá para ser analisado na Câmara, é importante para nós resolver toda essa situação, que nem é o caso desse toco que está à frente há anos, que fui eu que cortei aquilo ali, João, quando eu era secretário. E a prefeitura não resolve, o município não resolve, e nós precisamos resolver a situação de quem é a responsabilidade dessa situação. O que não pode é o município chegar ali e ter que ir para o meio da rua, desviar, porque não tem, o órgão responsável não se define quem. Então são coisas ao longo do tempo que a gente vem analisando. A última lei que nós entramos agora, que o Bento falasse, a logística reversa. O que diz o seu artigo 33? Que as pessoas, após seu uso, devem devolver às empresas uma série de produtos, entre elas lâmpadas fluorescentes, pilhas e outros. E nessas questões aí que está sendo indefinida ainda, e a gente propôs uma lei, porque nós temos um acordo setoral feito entre os órgãos públicos, que é Ministério Público, Fabricante e Indústria, foi feito isso em 2014, João. Então, através da resolução do CONSEMA 333, aqui do Rio Grande do Sul, CONSEMA, Conselho Estadual do Meio Ambiente, se conseguiu dar uma definição específica de quem é a responsabilidade para o destino final. É muito claro essa resolução de quem é o destino final no caso de lâmpadas fluorescentes, é aquilo que não tem definido em Santiago. Então são cartilhas também da FEComércio, todo o material foi analisado por esse vereador e baseado nisso foi feita uma lei para ser aplicada dentro do município de Santiago. Porque quando o Conselho Estadual faz essas proposições, nós temos que passar para o município na forma de lei. É uma lei clara, está sendo estudada por os vereadores e eu acho que como já tem esses acordo setoral fabricante, indústria e comércio, nós vamos poder dar um destino final para esses, como você disse, esse material que também até o momento não se sabe de quem é a verdadeira responsabilidade. Tem lei federal, tem lei estadual e nós estamos propondo uma lei municipal aí para resolver toda essa situação. Vai ser dado um grande passo porque realmente não tem aquele porquê de saber de quem é a destinação final. Sabemos que as pessoas que usam esse material devem devolver na loja e a loja deve receber. Isso é bem claro nessa proposição de lei que a gente está fazendo. Pois é, então chegamos ao final desta matéria, nessa nossa reportagem com os vereadores. Nós temos mais um ainda, Éder Alves, para a gente entrevistar, que parece que é a vereadora Cleusa, que vai ser a última, né? Mas o Gildo está aí quase que fechando esse nosso trabalho, dando as explicações dele, sempre ponderado e sempre rigoroso na sua tarefa, no seu trabalho. E a gente agradece ele ter vindo aqui hoje no Expresso, para a gente continuar também o nosso trabalho aqui em Santiago. Gildo, foi muito bom conversar contigo, espero que você continue assim, dando bastante notícia para nós aqui, porque cada sessão a gente escuta teu pronunciamento e às vezes é a teu favor, às vezes é contra, né? Eu acho que faz parte, né? Então, mas eu quero que todos saibam que nós temos uma ótima relação, inclusive já fizemos trabalho ambiental, encostado de rios, limpando com a equipe do Expresso, quando o Gildo era secretário. Quando temos dúvida aqui em relação ao meio ambiente, vamos procurá-lo, porque ele é bem entendido dessa área aí, ninguém nega isso. E ele, quando ele tem que dizer as coisas, ele diz. Eu acho que nesta parte, acho que o Expresso combina contigo, Gildo. Quando a gente tem que dizer, a gente é obrigado a dizer, porque o povo nos cobra. Eu também parabenizo, João, o trabalho que a imprensa, em especial o Jornal Expresso, vem fazendo em Santiago, e é um trabalho similar ao do vereador, porque muitas vezes você leva as problemáticas, a gente leva lá na tribuna da Câmara e os problemas são resolvidos, e assim é o jornal, leva a problemática. Eu parabenizar você naquele importante papel dos combustíveis. Tu viu quanto baixou o combustível em Santiago? Então quero parabenizar, dentro de tantos assuntos, um assunto que vocês levantaram e um assunto que você viu que o benefício foi para a comunidade. É isso que a gente tenta fazer aqui. Então, quero parabenizar e agradecer a sua oportunidade e estar à disposição para continuar fazendo esse trabalho sério e correto que eu faço dentro da Câmara. Muitas vezes contestado, mas as pessoas sabem que eu tenho como você diz, boas vontade de fazer as coisas certas. Muito obrigado, então, e até uma próxima oportunidade.